Muito bem, eu vou conversar com o engenheiro, professor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, José Augusto de Lima Rocha. Professor, bom dia, prazer em conversar com você. Tudo bem, professor? Bom dia, Mário. João Augusto. João Augusto, João, sim, desculpe. João Augusto de Lima Rocha. João Augusto, coisa de velho, rapaz, não é parente. Ô, João Augusto, você escreveu um livro que me chamou bastante atenção. Eu acho que é um tema. Eu estava há pouco, alguns dias atrás, falando sobre os 50 anos da morte do grande baiano Anísio Teixeira. E Uhum. você fez um livro sobre esse assunto. Professor, explique para a gente como é que foi isso e o que é que seu intuito. Esse livro é uma edição da EDUFBA, do ano de 2019, e nós fomos agraciados com o prêmio de Ciências Humanas da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU, ano passado. Uma pesquisa de 30 anos que eu faço sobre Anísio Teixeira e que veio da nossa é, estranheza a respeito da forma como foi explicada a morte dele, como tendo sido devido a uma queda do fosso do elevador do prédio de Aurélio Buarque, lá na Praia de Botafogo, no Rio. Então, o livro se chama Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira, desmontada a farsa da queda no fosso do elevador. De fato, Anísio desaparece dia 11 de março de 1971 e o corpo dele aparece no dia 13 de março de 71, no fundo do fosso do elevador social da casa de Aurélio. Ele iria para a casa do Aurélio e pediu voto para a Academia Brasileira de Letras, ele era candidato à academia. E a imprensa estranhou um pouco, mas depois se generalizou a ideia de que realmente a causa da morte foi essa. Eu, amigo de familiares de Anísio, particularmente Haroldo Lima, que é o autor do prefácio desse livro, começamos a buscar informações na família, etc., sobre o que é, para descobrir de fato se isso se confirmava ou não, se essa versão se confirmava ou não. E em 1988, eu já tinha organizado a Fundação Anísio Teixeira aqui, que nós fizemos em 87, e Anísio voltou a ser discutido, porque naquele momento da criação da Fundação, não se encontrava um só livro de Anísio, nem nas editoras, nem nas livrarias mais. Então, começou a aparecer o nome de Anísio e tudo mais, e eu tive então um contato com o senador Luiz Viana Filho. Eu havia feito uma pesquisa em Caetité, pelo IAT, Instituto Anísio Teixeira, a pedido de Maria José Palmeira, que dirigiu o IAT, e para verificar, examinar a vida de Anísio Teixeira. Era para examinar três educadores, Navarro de Brito, Isaías Alves e Anísio. E eu fiquei encarregado de Anísio. E aí eu descobri muita coisa nova dele lá. Eu e Laura Mônica Balieiro, que era minha assistente, descobrimos lá em Caetité, a terra dele. E o Luiz Viana ficou interessado nesse material. Então me chamou um dia de sábado, do dia 17 de dezembro de 1988, para ir à casa dele, para a gente conversar. Eu não sabia que ele ia fazer um livro. Eu levei um gravador, porque eu ia fazer um livro, que é o Anísio em Movimento, né? Esse livro aqui que eu fiz sobre Anísio, com vários autores e tudo mais. E queria que Luiz Viana desse um depoimento também. Eu levei o gravador e comecei a conversar com ele. E ele me disse: Olha, eu, na verdade, lhe chamei aqui porque eu vou fazer uma biografia de Anísio. Foi essa biografia que saiu mais tarde, chamada Anísio Teixeira, a Polêmica da Educação. Essa é a segunda edição. Saiu pela Nova Fronteira, a primeira edição. Ele, de fato, nem viu o lançamento, ele morreu antes, né? Foi um lançamento póstumo em 1990. Então, nós conversamos muito a tarde toda lá e, em determinado momento, ele me disse, eu levei o gravador, digo, de qualquer modo, eu vou gravar uma conversa aqui que eu posso aproveitar em outro livro. Como, de fato, aproveitei no livro Anísio e a Cultura, que eu fiz mais tarde. Aí ele me disse, eu vou lhe contar um caso que eu nunca contei a ninguém. É em off. Tá bem. Desliguei o gravador. Ele me disse, olha, eu tive informações a pedido da família. O Arthur da Távola, que era genro de Anísio, estava encarregado das buscas depois do desaparecimento. E eu fui contatado por Arthur da Távola. Ele me disse, eu então verifiquei com alguns militares amigos meus, me confirmaram que Anísio Teixeira estava detido na aeronáutica. Então, se estava detido na aeronáutica, ele não morreu no fosso do elevador, porque se morresse no fosso do elevador era entre 11h30 para meio-dia, que era quando ele ia almoçar com o Aurélio Buarque. Então, se ele não estava 11h30, lá estava na aeronáutica, eu digo, bom, então tem outra versão.
Aí perguntei a Luiziana, quem são os militares? Ele disse, não, eu não posso lhe dizer. Bom, eu guardei isso. Fiquei com isso e comecei a pesquisar mais. E em 89, em março de 89, eu encontrei a Frânio Coutinho, que foi pedir a mesma coisa da Frânio Coutinho, o crítico literário conhecido, médico Sim, baiano. claro. E a Frânio me disse um bocado de coisa interessante também. Eu estava naquele grupo que estava pretendendo lançar o nome de Anísio para a academia. Ele relutou muito, mas depois aceitou e nós estávamos em campanha. Ele ia pedir o voto do Aurélio, pediu formalmente o voto do Aurélio. Ele me disse, Anísio Teixeira, confesso ao Afrânio, ele me disse que estava recebendo ameaças de morte. Bom, quando verifiquei que ele desapareceu, e de fato se confirmou o que ele estava prevendo. Né? Então, ele tinha uma hipótese sobre isso, que era que Anísio foi caminhando da Fundação Getúlio Vargas para a casa de Aurélio, na Praia de Botafogo, são 600 metros mais ou menos, entre a Fundação e a casa do Aurélio, e aí foi sequestrado nesse caminho. Sequestrado, levado para a aeronáutica e certamente morreu por lá. E o Afrânio me disse o seguinte, eu escrevi tudo isso, fiz um texto bem longo e deixei guardado na Academia Brasileira de Letras para ser aberto em 50 anos. Eu liguei agora para a Academia Brasileira de Letras, está completando exatamente 50 anos, né? Completou dia 12 de março. Aliás, ele não morreu dia 11, ele morreu dia 12. Eu verifiquei agora, a minha pesquisa descobriu que ele morreu dia 12, pelo laudo do IML. Então, o Afrânio me disse isso, eu deixei escrito e eu estava aguardando. Agora, pegar esse material do Afrânio. Mas liguei para a academia disse que não está lá o material, que não existe esse material lá. Então, o Afrânio tinha me dado duas informações muito importantes, porque ele viu a necrópsia de Anísio. Ele deixou o pessoal do prédio lá de Aurélio em sobreaviso, disse qualquer coisa que tiver aqui sobre Anísio, vocês me liguem. E o pessoal de lá ligou para ele e disse, olha, foi encontrado o corpo, e ele correu para o IML, levou, foi com Clementino Fraga Filho, com vários médicos da Faculdade de Medicina do Rio, para a necrópsia. E chega lá, ele encontra Anísio chegando na mesa da necrópsia. Só que não estava etiquetado com outro nome. Não estava etiquetado com o nome de Anísio Teixeira. Ele aí, olha, não é esse nome, esse eu conheço, Anísio. O nome era de um oficial da Marinha que teria sido morto por suicídio nas imediações. E trocaram então as etiquetas, botaram essa etiqueta no. O Afrânio não sabia o nome do oficial. Depois eu descobri. Era João Raulino, um militar do Ceará, João Carlos de Freitas Raulino, que houve essa troca. Eu já fiquei desconfiado. Quando eu vi o material do IML, isso já agora, recentemente, porque estava tudo sumido, eu não consegui localizar na época, eu mais tarde vim localizar com a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade investigou a morte de Anísio, eu conto aí no livro, e por solicitação minha, de Haroldo e de Carlos Teixeira. Nós três fizemos um memorial com informações da família e a Comissão Nacional da Verdade aceitou. A comissão começou a investigar, mas não concluiu a investigação. No entanto, ela descobriu o laudo do IML e descobriu as fotos do cadáver de Anísio no fosso do elevador. Foi com esse material que eu trabalhei e descobri que, pelas fotos, por tudo que, pela conformação lá do ambiente do elevador, do fosso, Anísio não poderia ter morrido ali. Então, o meu livro chega a essa conclusão. Taxativo, prova que ele não morreu na queda naquele fosso de elevador. Pode até ter morrido em outra queda, mas o corpo dele foi levado para lá, é a minha hipótese. Professor, Anísio Teixeira estava sofrendo ameaça de morte por conta do regime militar. Ele passou um tempo, inclusive, exilado no Chile, ajudou lá o governo chileno. Quando voltou ao Brasil, e o regime militar tinha ele como uma persona não grata. E o fato dele se candidatar à Academia Brasileira de Letras deve ter irritado mais ainda o regime militar. É por aí que o senhor cria contextualiza esse ambiente? O meu xadrez eu armei por aí mesmo. Mas eu fiquei 30 anos aguardando a oportunidade de lançar o livro e só lancei depois que eu tinha segurança mesmo de que ele não caiu ali. Mas ainda uma novidade, que não está no livro, eu não explorei muito, mas tem uma pessoa viva ainda que me contou que estava na casa de Aurélio esperando por Anísio. E que ele me assegurou que Anísio não foi anunciado. Imagine que uma autoridade, uma pessoa famosa como Anísio, num prédio de pessoas famosas, em Botafogo, não ia chegar no prédio e entrar sem anunciar que tinha chegado. Então ele ficou lá esperando por Anísio, ficou até 1h30 da tarde esperando para almoçar. E Anísio não chegou, ele viajou, ele saiu de lá para o Maranhão, ele tinha uma passagem para o Maranhão, 1h30 da tarde, saiu
um pouco depois de um mês. Ele saiu um e-mail lá. Eu perguntei se saiu de quê? Eles disseram de elevador, desci de elevador. Esse mesmo elevador onde teria acontecido o acidente foi por onde ele desceu. Então, é certo hoje que ele não entrou no prédio vivo, né? O corpo dele foi levado depois para lá. É mais ou menos isso que você falou mesmo. Quer dizer, ele era um. Uma hipótese que se tem é que se ele morreu na aeronáutica, o João Paulo Moreira Burnier está por trás disso. E o João Paulo Moreira Burnier é conhecido pelo caso Parazar, né? Que foi sim. plano terrorista que ele tinha para incriminar os comunistas e, com isso, justificar a morte de pelo menos 40 pessoas, intelectuais e de gente de destaque da área. Dentre esses intelectuais e políticos estava Dom Helder Câmara, estava o Carlos Lacerda, Juscelino, e o nome de Anísio não consta, mas a gente conhece umas 12 pessoas. Franklin Martins estava no meio, e até o general Mourão, filho, porque o Burnier tinha um problema sério com os militares que ele considerava comunistas. Sim, mas General Mourão, o primeiro lá que começou a Juiz de Fora, exatamente. né? O Mourão Filho. Não é esse Mourão de hoje. Não. O Mourão Filho que se disse depois que era uma vaca. Tinha a história da vaca, né? Uma vaca. Ele mesmo se disse, né? Quando ele. Eu sei. Então, eu estou lembrado, então, não, mas é ele mesmo. Ele marchou de Minas Gerais para o Rio e deflagrou o movimento de 1º de abril. O Malu está aqui conosco, professora Malu Fonte de jornalismo. Diga aí, Malu, você tem alguma pergunta aqui, professor João Augusto? Agora eu vou dizer o nome certo. Professor, boa tarde, é 12h22, boa tarde. Eu estou ouvindo aqui, eu nunca tinha ouvido essa história, ouvindo aqui, né, entre o encantada e o, assim, chocada com os detalhes. E eu queria te perguntar, assim, duas coisas, né? Primeiro, na sua opinião, o que foi feito, né? Foi um desaparecimento, um roubo pelos próprios militares? Alguém tem esse material hoje, ele pode ter sido destruído, desse material que teria sido depositado na academia para ser aberto 50 anos depois, e é um material precioso hoje para historiadores, para a memória brasileira. Isso é uma questão, assim, qual a sua aposta? Eu sei que o senhor não deve saber disso, né? Se soubesse, iria atrás. E a outra coisa, num momento como esse, professor, hoje parece que a gente está vivendo, voltando 50 anos, a gente viveu 50 anos para cá, agora parece que a gente está voltando 50 anos para lá, né? Com as pessoas sendo denunciadas, professor sendo perseguido porque diz determinadas coisas, pesquisas acadêmicas, né? Recentemente, né? O IPEA dizendo que não pode mais divulgar dados sem que passe por uma censura prévia, e a gente está falando de dois ícones, eu digo dois, falando de um aqui, Denise Teixeira e Paulo Freire, que são dois nomes demonizados nessa, né, guerra ideológica do governo. Queria que o senhor fizesse um paralelo, né, desses 50 anos, desses ciclos históricos que se repetem, e qual é a sua aposta para o sumiço desse material dos 50 anos? Bom, esse material, eu diria, Malu, que não é mais necessário para o meu argumento. O meu argumento independeu dele. Pelas informações que o Afrânio me deu, que se confirmaram depois, foi a informação a respeito do oficial, né, da Marinha. E da necrópsia, dos fatos da necrópsia, que ele disse que os titulares lá de medicina acharam que não podia ter sido uma queda no fosso, porque a concentração da energia seria num ponto só. Ele, de fato, a lesão mais grave foi na cabeça, como o livro mostra aí. Ele sofreu uma lesão muito, muito forte na região occipital, parietal, e teve uma lesão muito localizada, e essa foi considerada a causa-morte. Mas ele quebrou todas as costelas de um lado, etc., quebrou vários ossos mais, e segundo o próprio Afrânio Coutinho, as lesões, pelo que diziam os professores, eram lesões de objetos cilíndricos no corpo dele. Então, parecia que ele realmente levou muita pancada e provavelmente pode até ter sido jogado de outro lugar e levado para lá como se tivesse caído no fosso. Quanto à questão, então, do material do Afrânio, seria muito interessante, porque o Afrânio não são provas, o meu livro são provas. Ele seria só indícios, só opiniões dele. Então, serviu como indício, foi muito importante o trabalho dele. Agora, não seria necessário para o argumento que está aí. O que pode ter acontecido? É como diz o Barão de Tararé, né? O estado de sítio é o estado a que chegamos. Né? Então, é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos voltando a viver. Então, é surpreendente. Eu pedi ao presidente, o Marco Lucchesi, até através do reitor João Salles, esse contato com a academia. Eu só espero que a academia investigue. Né? Depois eu tive uma informação por outro acadêmico que, segundo os funcionários, o cofre
onde o Afrânio disse que teria deixado o material, foi encontrado vazio. Não tinha nada dentro do cofre depois. Então, são coisas que acontecem. O Estado aqui chegando, né? Como se dizia na época. Bem, Pessoal, qual era o andar que ele iria almoçar, o encontro do almoço dele? Estava em que andar do prédio? O meu livro tem um telegrama para ele, para Aurélio, deixando claro que é no quarto andar. É o quarto andar do prédio. O prédio tem 9 ou 10 pavimentos, com o pavimento superior, com a laje de cobertura. Então, são 10 pavimentos e seria no quarto, né? Eu tentei até fazer um levantamento com os legistas amigos meus para ver se fazia os modelos para verificar. Mas depois que eu descobri que ele não entrou no prédio, eu tenho indícios muito fortes de que ele não entrou, então não teria muito sentido verificar mais isso. E como é que ele. Agora, ele é curioso, Mário, que essa foto aqui, ó, que você está vendo, tem o Anísio está de óculos, né? Tá. Os óculos dele foram encontrados em cima de uma viga. Você cai de uma altura enorme, não sei que altura foi, se quebrou todo, e os óculos de fundo de garrafa, naquele tempo não existia lente inquebrável, foi encontrado depositado em cima de uma viga, por onde o corpo teria passado. Então ficou evidente que ali foi colocado, os óculos foram colocados, ele não caiu. Então, depois eu fiquei pensando o seguinte, eu vou dizer que os óculos de Anísio estavam depositados na viga, mas alguém vai me perguntar, como é que você garante que são os óculos de Anísio? Então eu descobri por essa foto aqui. Essa foto fui eu que dei para Luiz Viana. Fui eu que, pela Fundação Anísio Teixeira, dei e ele colocou no livro. E depois a edição da UFA colocou na capa. Então, os óculos são exatamente esses. E foi isso aqui que esclareceu e que fortaleceu minha posição, essa minha descoberta de que ele não morreu ali, ele não caiu ali. Bom, fiquei muito satisfeito, como eu disse a você, pela premiação, porque a premiação não é uma premiação tipo Jabuti, que você manda o seu livro para lá. Foi uma premiação feita pela academia, são 100 editoras brasileiras. A UFBA mandou 10 livros. Eu nem sabia que tinha mandado. E aí o meu foi considerado como o primeiro lugar na área de ciências humanas do ano de 1920. Quer dizer, foi reconhecida a pesquisa que eu fiz, né? Então eu fico satisfeito por isso, não é uma mera opinião. Eu não falo mais do que o que eu descobri. Eu tenho os indícios de que ele morreu na aeronáutica pela fala de Luiz Viana e a fala do Abigar Renault depois. E o Abigar Renault, que foi um educador muito conhecido, foi ministro da Educação, poeta mineiro, amigo de Anísio e também ligado ao regime militar. O Abigar Renault, depois que eu descobri pelo que o Luiz Viana me disse, mais tarde a família revelou que Abigar Renault também foi contratado. E Abigar Renault disse o nome do militar que falou com ele. Foi o chefe do primeiro exército, Cezeno Sarmento. Então, Cezeno Sarmento falou com a família e disse que Anísio Teixeira, que a família não se preocupasse, que ele voltaria no outro dia, era só um momento para esclarecimento. E aí ele aparece morto, sendo que o chefe do primeiro exército, que foi o homem que criou o DOI-CODE, né, todo poderoso naquela ocasião, deu uma informação taxativa. E o Abigar passou para o Arthur da Távola, que era genro de Anísio na época. Uhum. Agora, é interessante o seguinte, mesmo que, admitindo a hipótese oficial, ele teria subido para o quarto andar. E vamos supor até que ele caísse do quarto andar. Ficou estranho isso. Por que ele iria cair se ele for para lá? Não sei. A hipótese que se lança aí é uma hipótese meio fantasiosa. Disse, não, Anísio era muito distraído, ele errou o andar, apertou o botão errado, e na hora que foi buscar voltar para o quarto andar, o elevador não estava. Mas um elevador que tinha sido... Eu verifiquei lá, fui lá no Rio, sofreu manutenção uma semana antes. Nunca mais se verificou o elevador abrir porta no lugar errado. E uma pessoa desceu por esse elevador, isso 11h30 da manhã. Nesse dia, todos os jornais do Rio, eu particularmente a Última Hora, que fez uma matéria muito boa no dia 15 de março de 71, disse que o prédio estava sendo pintado. E a base de apoio da pintura era junto exatamente do lugar onde Anísio caiu, da portinhola por onde o corpo dele deve ter entrado. E ninguém ouviu o barulho, ninguém ouviu o grito. Ele não morreu dia 11, ele morreu dia 12, depois eu descobri. Então, ele dava algum gemido, teria dado algum sinal, certamente, se ficasse vivo lá, né? Então, tudo leva a crer que ele não entrou no prédio, vivo. O corpo dele entrou depois. E depois dessa história de botar o nome de um oficial, você imagina se o Afrânio Coutinho não tivesse ido para a necrópsia. Quem ia ser enterrado era o oficial. Então, ninguém teria mais nenhuma informação sobre o que aconteceu com o Anísio.
Professor, o pessoal está pedindo aqui, os ouvintes, o nome do livro. O livro é esse aqui. O nome do livro. Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira, desmontada a face da queda no fosso do elevador. Com um ótimo prefácio de Haroldo Lima e com uma série de informações que eu dou, não falo só da morte, eu falo também sobre a vida, sobre as contribuições de Anísio, até para mostrar por que razões os conservadores podiam ter o interesse em matá-lo, né? Caracterizando ele como comunista, e ele não era comunista, ele nunca foi comunista, mas sempre foi uma pessoa aberta. Tanto que o próprio Luiz Viana me disse nessa entrevista lá na casa dele, em 88, o seguinte, cara, nós todos gostávamos de Anísio. Era uma pessoa muito simpática, mas não gostávamos era das ideias dele. Malu, tem uma pergunta. Diga, Malu. Professor, essa sua última informação ia abordar, a última não, a gente estava falando agora disso, né? Uma necropsia de um oficial que não era, mas era uma coisa assim tão primária, tão grotesca. Isso é incompetência ou era um nível de cinismo tão grande que coloca-se um outro corpo como se ninguém fosse descobrir, porque assim, da mesma forma que permitiram, né, que a Frânio participasse, assim, não era uma coisa escondida, alguém podia ir. Isso é incompetência mesmo? É grosseria, é erro grosseiro, foi um lapso? Não ou é um nível de desrespeito a correção das coisas? É o estilo dos militares, vamos dizer, os militares que eu chamo inadequados, os militares que não sabem de sua verdadeira função. Porque repare que quando nós somos civis, e quando alguém mata alguém, nós queremos investigar para prender o matador. Os militares acham que eles podem matar e ninguém precisa investigar. É uma deformação que eu acredito que existe. Então, o Bournier estava numa situação que ele era todo poderoso na aeronáutica. Foi o homem que organizou, era o homem da inteligência da organização do DOI-CODE. E a ditadura precisava do DOI-CODE, naquele momento de 68, que as coisas se complicaram para eles. Então, havia uma situação em que a autoridade era tudo. Então, isso aí é coisa de gente que acha que nunca vai ser investigado. É como o Moro agora. Acha que pode fazer o que quiser, que ninguém nunca vai investigar. E a vida, a verdade é como diz o Batoque, o advogado de Lula. A verdade adoece, mas nunca morre. Então, é isso que acontece. A verdade não morre. Você vai atrás e acha, né? Então, eu acho que ele é o estilo dele. Agora mesmo eu recebi um material do Ministério Público do Rio, muito interessante, já depois de meu livro pronto, em que mostra um facsímile de um documento do Bournier, ele dizendo que não tem nada a ver com a morte do Rubens Paiva, que aconteceu 2 meses antes da de Anísio. Aconteceu em janeiro. Ele diz taxativamente, numa resposta ao STM, ao Supremo Superior Tribunal Militar, que pergunta a ele se ele disse, não tenho nenhuma informação sobre isso, o Bournier. Quando foi ele que prendeu o Bournier? Ou ele que prendeu o Bournier? Ele que prendeu o Rubens Paiva. E como é que foi? Quando é que foi descoberto isso? Foi descoberto agora em 2012, no Rio Grande do Sul, quando um general foi morto, né? Não sei se deve ter sabido dessa notícia. Foi assim que se esclareceu que Rubens Paiva entrou no setor militar. A informação foi do general que guardou o documento de chegada de Rubens Paiva no Exército. Ele morreu no DOI-CODE. Mas ele primeiro foi para a aeronáutica. Sofreu torturas e chegou quase morto no DOI-CODE. Aliás, disse que o Bournier era famoso por fazer isso. Ele torturava, a pessoa chegava quase morta, mas morria na outra instalação. Até nisso ele se protegia. E sai agora o documento mostrando o cara mentindo para o Superior Tribunal Militar. Então era o estilo dele. Ele achava que ninguém nunca ia descobrir isso. Na verdade, eu estou fazendo uma hipótese, porque eu não investiguei profundamente essa questão do oficial. Só que eu tentei contatos com a família, não consegui, sei mais ou menos onde é que está a família dele, mas descobri que ele não era um homem do regime militar. Ele trabalhou na Marinha Mercante, dirigiu a Marinha Mercante no governo de Jânio Quadros, e no governo de João Goulart teve cargos também de confiança. Eu me lembro que um jornal que eu descobri com o nome dele, com João Carlos de Freitas Raulino, você pode verificar na internet, foi uma crítica do Maurício Lacerda de que tinha um militar trabalhando em cargos civis. Era um só, saiu um editorial no jornal criticando Era isso. Um só. Era bons um só. tempos. Professor, muito obrigado, viu? Gostei muito dessa conversa aqui, muito esclarecedora, e a gente não pode deixar passar essas coisas da nossa história, né, professor? Uhum. Obrigado, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço o seu interesse e certamente, partindo de sua rádio, muitas pessoas vão ficar interessadas. Se quiserem adquirir o livro, é só entrar em contato com a editora, com a Edufco, aqui na Bahia, que acredito que ainda tem alguns exemplares. Era para ser feita uma segunda edição já.
Então, tá bom. Grande abraço. Valeu, professor. Obrigada, Tá bem. professor. Boa tarde, parabéns.